Olá, sejam todos muito bem-vindos ao programa As Liberais. Eu sou Paula Leal, aqui ao meu lado a jornalista Branca Nunes. E no programa de hoje nós recebemos como convidada a deputada estadual, advogada e agora pré-candidata ao Senado Federal, Janaína Pascoal. Janaína, seja muito bem-vinda. Muito obrada pela honra do convite. Já tive até dicas de como fazer cachos no cabelo antes da gente começar. Eu tô em minoria aqui. Muito bom, muito bom. Bom, e antes de começar, queria dar um recado para você que está nos acompanhando. Se você gosta do conteúdo da Revista Oeste, mas ainda não é assinante, é só apontar o seu celular para esse QR Code que está aparecendo aqui na tela para se tornar um assinante aqui da Revista Oeste. Lembrando que nós não aceitamos financiamento público, não aceitamos financiamento de governo nem de partidos políticos. Portanto, a sua participação, o seu apoio e a sua assinatura é muito importante para que a gente continue trabalhando e produzindo conteúdo de qualidade. Dado o recado, vamos lá. Mais uma vez, Janaína, obrigada. Eu que agradeço. E, Janaína, você foi a deputada mais votada em 2018 como deputada estadual. Agora está indo para o Senado Federal no novo desafio como pré-candidata. Queria te perguntar, você acha que a política, que o Brasil ele pode ser transformado através da política? Não. A transformação vem da sociedade. E na medida que os quadros da política saem da sociedade, transformando a sociedade, automaticamente melhores serão os quadros, né, que ocuparão os espaços na política. Então, eu não acredito na política como sendo o móvel da transformação, não. E o que muda a sociedade? Educação, transparência, imprensa livre, coragem de recomeçar, de mudar de opinião, entendeu? Eu vejo dessa forma, né? Você se sente realizada hoje como política? Olha, eu sou muito exigente com tudo e comigo. Então, obviamente, eu preferiria, né, ter conseguido mais. Porém, eu tenho consciência de que com todas as travas, todas as dificuldades, algumas inerentes à própria democracia que nós precisamos convencer, né, todos os pares, precisamos que o governador, por exemplo, aceite um determinado projeto, né, sancione. Então, assim, mesmo sabendo dessas travas, tem as outras travas, né, de você não entrar em negociatas, não entrar em acordos que também tornam o nosso trabalho mais difícil. Tirando essas, eu me sinto muito realizada, porque eu acho que com os recursos que eu tive e tenho, eu fiz muito, entendeu? Eu fiz muito em termos de proposituras, em termos de trabalhar para melhorar os projetos do governo, dos meus colegas deputados, muito em termos de fiscalização, né? Eu sei que com a minha chatice nas CPIs, nos requerimentos de informações, nos muitos ofícios, nós acabamos forçando o Poder Executivo, né, a se ajustar melhor, a prestar mais contas, entendeu? A se preocupar em mandar um projeto melhor elaborado, porque tem muito isso. Às vezes vem um projeto que a ideia é ótima, mas está muito mal escrito, deixa margem para vários desvios de toda a ordem. Então, como o pessoal do governo sabia que tinha uma deputada chata na Assembleia, né, meu mandato vai até dia 30 de março de 2023. Então, eu acho que até isso fez e faz com que eles tomem mais cuidado, entendeu? Então, assim, nesse aspecto, estou muito satisfeita. Janaína, você falou das negociatas, né? Tem muitas? Acredito que olha, ninguém me propôs nada ilícito, mas é muito da dinâmica da política fazer trocas, né? Do tipo, olha, você quer que ajude aquela cidade, aquela entidade, aquele hospital, então você vai ter que votar assim, assim ou assim. E isso é tido como normal na política, sabe? E eu acho... Não é que eu acho errado, não é o que eu quero. Eu penso assim, se eu vou até o governador ou até um secretário e apresento um projeto que é correto, que é justo, ele tem que trabalhar aquele projeto, apoiar, mandar recursos para aquele projeto, porque o projeto é correto. E não porque ele quer que eu fique amarrada para votar, por exemplo, um orçamento que libera milhões para publicidade, entendeu? Sim. Então, assim, eu tenho essa dinâmica de trabalho, por isso eu não aceito emendas que são chamadas voluntárias,
No âmbito federal é o orçamento secreto, né, que todo mundo bate, mas no âmbito estadual são as tais emendas voluntárias, que nada mais são do que o orçamento secreto. E nesse ninguém bate, entende? Então, esse tipo de acordo é muito inerente à política, é visto como correto. Como é que elas funcionam? Explica para o nosso espectador. É assim, eu vou falar dos deputados estaduais, tá? O deputado estadual tem, em média, entre 5 milhões e 6 milhões de emendas impositivas. São emendas previstas no orçamento, que a gente tem prazo para fazer uma indicação num sistema que é aberto, ou seja, pode ser auditado, os jornalistas podem acessar. Então, olha, Janaína mandou 100 mil reais para a Santa Casa de Franca. Janaína mandou 100 mil reais para reformar a biblioteca de Glicério, entendeu? E assim por diante. Vocês podem olhar, vocês podem checar. Quando o valor é liberado, porque demora muito para liberar. Às vezes tem emenda que eu indiquei em 2019 que não foi paga ainda, que é o executivo que paga. Então, vocês podem fiscalizar. Mas existem outras emendas, que são as chamadas voluntárias, que os deputados recebem quando eles votam com o governo, independentemente do projeto ser bom ou ruim. Então, assim, eu voto favorável quando eu entendo que o projeto é bom, eu voto contra quando eu entendo que o projeto é ruim. E eu escolhi não aceitar essas emendas voluntárias, entendeu? Porque eles ligam no plenário para cobrar o voto. Né? Eu lembro de um ano que eu estava obstruindo o orçamento porque tinha muito dinheiro para publicidade. Eu acho um absurdo gastar dinheiro público em publicidade. E eu tinha apresentado um projeto para o governador, projeto importantíssimo para ajudar a montar um laboratório dentro da Unifesp, que é a federal aqui de medicina, para fazer pesquisa de cura de câncer na cabeça de criança. É um professor que é um gênio. Ele extrairia, né, ele trabalha com isso, extrai o tumor, ele queria um pequeno laboratório para poder testar fármacos para reduzir esse tumor. E eu fiz uma apresentação técnica numa reunião do governador com deputados. Ele disse que ia apoiar, mas ninguém me falou que eu tinha que votar com o governo, entende? Eu apresentei algo bom para crianças, para a saúde de crianças. Quando estava a votação do orçamento, ligam que eu estava obstruindo. Ah, mas a deputada quer mesmo o projeto? Aí eu falei, não, peraí, não é coincidência que eu tenha recebido esse telefonema na hora que eu estou obstruindo o orçamento, entendeu? Foi quando eu fiz um escândalo, xinguei meio mundo, foi uma confusão lascada dentro do parlamento, entendeu? Porque eu acho assim, ou o gestor quer ajudar um projeto bom, independentemente de quem apresentou, sabe? Ou, na verdade, ele está negociando e ele não está nem aí para a população, né? Então, assim, minha decepção com o governador João Dória, ela vem dessas situações, entendeu? Foi esse laboratório, depois foi o hospital Darcy Vargas, né? Que eu tive que lutar com unhas e dentes para não fechar um hospital infantil, entendeu? Então, são coisas assim que você fala, não, peraí. Mas quando você conversa com determinados colegas, que não, vejam bem, não é que fazem ilicitudes, não estou falando de crime, tá? Essas emendas não são criminosas. Mas eles riem, eles falam assim, Janaína, mas política é isso, entendeu? Eles acham que você é ingênua, assim, algumas vezes? Eu acho que eles acham. Eles me respeitam muito, me tratam muito bem, entendeu? Eles tentam me explicar que eu tô errada. E eu agradeço, porque eu vejo que não é pro mal, entendeu? Eles falam, Janaína, é assim, entendeu? É assim que é. E você conversa com a oposição? Como é que é a tua relação com... Eu tenho uma relação muito, muito cordial com todos os meus colegas. Não tem, assim, eu discuto o projeto com todos eles. Sempre tem pessoas que são mais educadas, mais gentis, entendeu? Mas eu não tenho, assim, um problema com nenhum colega. E, Janaína, agora, né, nesse momento aqui em São Paulo, a gente está vivendo um problema, assim, a Cracolândia não é um problema novo, mas agora estamos num outro episódio, vamos colocar assim. Você teria alguma proposta, por exemplo, para a Cracolândia de São Paulo? Ali é o seguinte... Tem que chegar e expor para a população que existe uma questão ideológica forte ali,
que impede de efetivamente fazer algo que faça diferença, tá? E quem impede não é a política, é o Ministério Público, é a Justiça, é a Defensoria Pública, ou seja, são as autoridades, vamos dizer assim, da área do direito, tá? Essas autoridades, elas até atuam de acordo com a ideologia dos políticos de esquerda, mas é a atuação delas que impede. Vou dar um exemplo. Eu fui junto com o secretário nacional de política sobre drogas, Dr. Quirino, que é um psiquiatra, fui com ele para Rio Claro, apoiar o projeto de um vereador de lá, o vereador Moisés, não sei nem o partido, tá? Fui pelo projeto, que previa que essas pessoas em situação de rua, com drogadição, deveriam ser internadas. Eles têm até a instituição, tudo. Conseguiu aprovar a lei na Câmara de Rio Claro, com o meu apoio, com o apoio federal. Apoio moral, não é dinheiro, tá? Apoio... Pois não é que o promotor entrou com uma ação para suspender a lei? Que isso... Alegando o quê? Que é inconstitucional, que está privando as pessoas de liberdade. Aí aqui é a mesma coisa. Quando você fala em internar, em tirar as pessoas da rua, em dar tratamento, que é o que as famílias do pessoal que está na rua querem, sim, né? Vem o Ministério Público, entra com mandado de segurança, inquérito civil, a Defensoria Pública muito resistente. Então, eu agora faço o quê? Eu realizo as audiências públicas, eu estou agora integrando um grupo técnico que reúne vereadores aqui da capital e deputados estaduais. Esse grupo é eminentemente de esquerda, né? Então, assim, eu realmente eu faço questão de participar porque é necessário ter um contraponto, entendeu? Se perguntar para qualquer um dos meus colegas nesse grupo, são completamente contrários a internar. Contrários, é privação de liberdade, é cárcere privado, a pessoa tem liberdade de ficar na rua usando droga. Alguns falam no direito à droga pura, entendeu? Muitos defendem salas de uso, vamos dizer assim, seguro de drogas. Mas tem algum ponto em comum que vocês convirjam, assim, para tentar encontrar um... Porque eu acho que às vezes fica muita discussão, direita, esquerda, coisa polarizada, tem que encontrar algum ponto em comum. Eles, pelo menos agora, como eu estou conseguindo levar para esses debates os moradores da área da Cracolândia, entendeu? Eles agora também estão numa situação difícil, porque esses moradores também são eleitores. E assim, eu presenciei morador levantar, olhar no olho de vereador e falar, eu não tenho direito de ter uma noite de sossego, eu não tenho direito, né, de um filho meu ir para a escola com tranquilidade, porque quando é que eu comecei, essa pauta eu acompanho há muitos anos, porque eu presidi o Conselho de Entorpecentes. Mas quando foi que eu comecei a abraçar, já na condição de deputada? Quando eu comecei a receber muitas reclamações de famílias que moram ali naquela região, cujos filhos não podiam sair para ir para a escola, porque os usuários, e aí mistura, tem usuário, tem traficante, tem tudo, ficam na porta dos prédios e as pessoas não conseguem sair. E são famílias simples, que saem cedo para trabalhar, tanto o pai como a mãe, não tem quem leve para a escola. Então, são adolescentes, crianças, às vezes, que vão sozinhas. E tem escolas ali na região. A gente visitou, por exemplo, dos condomínios que tem ali, dá para criança ir a pé, dá para ir. Só que, assim, os relatos dos pais é que as crianças, às vezes, vão correndo, de medo. Medo de serem abordadas, tomarem uma facada. As meninas de sofrerem um constrangimento sexual, muito embora haja situações de constrangimento sexual contra meninos também. Então eu comecei, sabe, a levantar. Aí eu fui falar com secretária municipal de segurança, secretária estadual de segurança, a assessora minha começou a acompanhar as reuniões semanais, fui conversar com secretários de educação, de saúde. Mas tem muita resistência ideológica. Todo mundo na hora fala, não, realmente, eles têm direitos, tal, mas eles são vistos, esses moradores, que são pessoas simples, são tratados como elite, que tem que entender a situação daqueles vulneráveis que estão na rua, em razão da pobreza. E, gente, acreditem, tem usuário que, se você for olhar, tem patrimônio maior do que quem mora ali. Entendeu? Então, assim, por quê? Porque a pessoa está ali por causa da droga. Tem muita gente na rua por causa da pobreza? Tem. Aumentou o número de famílias, né, em situação de rua? Isso é fato.
Mas muitas pessoas estão ali por causa da degradação da droga e são utilizadas como uma faixa de Gaza pelo tráfico. Que tem situações, quando a polícia chega, eles jogam pedra. E aí os usuários vão para cima das pedras, faz que nem uma barreira, entendeu? E muita gente não sabe, durante muitos anos vigorou em São Paulo uma proibição da polícia entrar naquela área. Então eu cheguei a brincar com algumas autoridades que eu fui visitar, secretárias, falei, como é que é a história? O policial e o guarda tem que ficar ali fazendo segurança do tráfico? Porque é a sensação que dava. Se não pode entrar para prender o traficante, se não pode encaminhar o usuário para um tratamento. E fica aquela viatura fica estacionada. Ali, entendeu? Né? Então é para dar segurança para o tráfico? Então eu comecei a questionar isso. E assim, eu acho que muito movimentou, né? Porque bem ou mal estão tentando fazer alguma coisa, né? Só acho que é muito mal organizado. E esse Por projeto, exemplo, esse projeto que nós temos aqui, que acho que é da autoria do próprio prefeito, Ricardo Nunes, de dar um salário mínimo para quem adotar um morador de rua. Você viu isso, Isso Janê? não é bom. Isso não é bom. Então, a Oeste está tenho- até tentando entrar em contato com a prefeitura para entender como é que funciona esse projeto. A gente até liga lá e fala como é que funciona, o passo a passo, se existe algum tipo de Na fiscalização. quinta-feira, dia 14 agora, eu vou fazer uma audiência pública na Assembleia. Na verdade, é um encontro desse grupo. As reuniões desse grupo, entre vereadores e deputados, elas vinham acontecendo na Câmara Municipal. Só que em julho a Câmara fecha. Então eu solicitei um auditório na Assembleia, porque a Assembleia funciona normalmente em julho. A gente vai fazer essa reunião e eu convidei os secretários municipais para apresentarem, primeiro, o projeto conhecido como Vila Reencontro, tá? Que é a construção de várias unidades residenciais naquele prédio onde funcionava o Detran, tá? E eu estou pedindo para esses secretários apresentarem também essa ideia que é um auxílio reencontro. Porque esse programa, ele é complicado num primeiro momento. Eu vou esperar, a secretária Soninha, que é da pasta de Direitos Humanos, já aceitou o convite. Estou esperando os outros secretários dizerem se vão ou não. Mas é um programa perigoso. Porque vamos imaginar que a pessoa, estimulada pelo recurso, precisando do recurso e até bem intencionada, coloque uma pessoa para dentro e essa pessoa cometa um crime. Quem é a responsabilidade? Mate o acolhedor, estupre a filha de quem acolheu, e aí? Então isso tem que ser debatido. E se a pessoa alega que é um... Porque assim, gente, a prefeitura não tem os cadastros desses moradores de rua. Eu pedi. Não tem. Eles têm o último censo que eles fizeram, 32 mil moradores. Não tem assim o nome, quem é a família, de que cidade que vem, entendeu? Censo é numérico, não é um cadastro, entendeu? E aí, se alega... Vamos por outro lado, não a questão da segurança da família que acolhe, mas e se alega que, sei lá, um conhecido é morador de rua para poder pegar o dinheiro? Qual vai ser o controle? Se eles não conseguem fazer um cadastro, como é que eles vão controlar isso? Então, eu, num primeiro momento, achei muito ruim a proposta, mas a gente tem que ser correto e esperar uma explicação. Por isso eu fiz o convite, né? Muitos moradores estão preocupadíssimos com essa questão da Vila Reencontro. Eles têm medo daquilo ser levantado sem nenhum controle, né? De se transformar num gueto. Eu fui até a secretária Soninha, fiz uma reunião com ela disse que não tem esse risco, porque eles vão controlar a entrada, vai ter cadastro, vai ter uma UBS ali dentro, entendeu? Então, assim, eu quero que ela explique para o público, que ela explicou para mim, que esses moradores que estão agoniados possam fazer perguntas a ela, entendeu? Vamos ver, né? Porque eu não me conformo... É um local? Vai ter um local? Vai ser lá na Assembleia. Não, a Vila Reencontro. Ali na Avenida do Estado... Funcionava o Detran num terreno gigantesco, mas é gigantesco mesmo, eu fui lá, porque eu gosto de ir para ver, sabe? Às vezes você ouve, você não tem que constatar. Inclusive tem uma escola do lado, uma escola pública que foi invadida. Até falei com a secretária Soninha, falei, vocês vão tentar cadastrar essas pessoas para passarem para esse Vila Reencontro? Ela falou, olha, a nossa prioridade serão as famílias em situação de rua que tenham crianças, entendeu? Então, segundo ela, vai ter essa prioridade. Então já tem o lugar, já tem editais publicados, porque eles vão construir unidades habitacionais de 18 metros quadrados. É um banheiro individual, uma cozinha pequena e um cômodo, tá? Então eles vão construir.
E é nesse local. Mas os moradores da área estão com medo. Porque eles dizem assim, Janaína, não tem escola para atender todas as crianças, não tem equipamento de saúde. Aí eu fui lá na Soninha, a Soninha falou, vai ter uma UBS lá, entendeu? Porque esse aí não é para os dependentes químicos, né? Então, num primeiro momento, eu tinha entendido que sim. Sei, aí, por entendi. isso que eu fui na secretária, eu falei, olha, vocês vão fazer tratamento conjunto? Porque se não tratar, aquilo vai ser uma Cracolândia fechada. Entendeu? Aí ela disse que a prioridade não eram dependentes, eram famílias inteiras em situação de rua. Mas isso ela explicou pra mim numa reunião, foi muito gentil, né? Certo. Mas eu quero que ela vá pra falar com a população que mora lá, porque tá muito agoniada. E, Janaína, o Brasil é um país com milhões de problemas, né? Se você pudesse eleger alguns, assim, para começar a solução, né? Por onde você começaria? Olha, muito embora eu seja da área jurídica, eu tenho paixão por saneamento básico. Né? Eu tenho paixão, assim, eu entendo que saneamento básico, seja o saneamento em termos de ter água potável, né? Seja o saneamento em termos de ter tratamento de esgoto, tem a ver com tudo, né? Tem a ver com educação, com dignidade, com saúde. Então, se eu pudesse eleger, sabe, uma prioridade seria o saneamento. E é interessante, porque eu sempre pensei isso, aliás, desde pequena. E aí eu li um livro que foi um depoimento que o Carlos Lacerda deu para o pessoal do Estadão, contando a vida dele, inclusive quando ele foi governador da Guanabara, né? E ele elegeu o saneamento básico como prioridade e conseguiu. Ele falou, eu quero que o povo aqui do Rio de Janeiro tome água potável. E aí políticos na época diziam assim para ele, mas Lacerda, obra por baixo da terra ninguém vê, você tem que fazer obra para cima da terra. Aí ele falou assim, mas quando eu abrir a torneira eu vou saber que fui eu, entendeu? Aí eu fui para Franca, visitei a Sabesp lá, fui conversar com o professor Vanzo, que foi o precursor do saneamento básico em São Paulo. Nós temos algumas cidades muito saneadas em São Paulo, ainda precisa evoluir, mas em termos de Brasil precisa evoluir muito, né? Então se eu tivesse que eleger uma pauta, sei lá, para ser minha marca, era assim, Janaína vai sanear o Brasil, né? Sanear em termos de saneamento básico e sanear em termos de depuração também. E no Senado, qual vai ser a sua missão principal, assim? Eu acho que tem várias questões institucionais ali, né, para a gente abordar. Quero fortalecer o Senado para que o Supremo respeite o Senado, né? A gente quer que todos respeitem o Supremo, mas nós também queremos que o Supremo respeite o Senado. E eu acho importante que o Supremo saiba que tem alguém ali observando as decisões, lendo os acórdãos, entendeu? Que tenha condição de dialogar tecnicamente, né? Eu penso que isso é uma prioridade. Tem algumas pautas que são pautas assim de futuro, mas que eu entendo que um senador consciente faz diferença, tá? Eu tenho muita preocupação com uma legislação que foi aprovada recentemente, facilitando a compra de território, compra de terrenos por estrangeiros no Brasil. Não acho que tenha que proibir, não acho que tenha que ter assim um olhar desconfiado, mas, né, um Estado se forma por território. Entendeu? Então eu não acho que possa ser assim, tem dinheiro, compra, né? Então eu vou estar atenta a essa questão de muitos estrangeiros comprando assim largas faixas de terra aqui no Brasil, isso me preocupa. Eu tenho participado de alguns eventos que falam, né, das empresas ESG, né? Só para explicar aí para quem nos acompanha. Pauta bonita, né? Uma pauta bonita de empresas que respeitam o meio ambiente, que respeitam pluralidade, respeitam a divergência, eu também respeito, acho lindo. Só que essa coisa está evoluindo num ponto que nos debates já estão avaliando criar uma identidade jurídica, uma personalidade jurídica para essas tais empresas ESGs, né? ESG. E assim, sob o ponto de vista da minha área, é um pouco assustador, porque a gente já tem que lidar com os estados e suas soberanias, entidades supra-soberanas, né, como a ONU, todos os conselhos, os tribunais internacionais,
E agora querem criar uma identidade para essas empresas. E isso me assusta, sabe? Porque o discurso é belíssimo, mas a gente está criando mais uma instância de controle, e o controle é forte, porque o controle é econômico, eles têm muito dinheiro, muitos recursos. Então eu acho que um senador atento a essas pautas, ele respeita todas essas pautas, mas ele não vai se encantar com esse discurso bonito para abrir mão da nossa soberania, né? Tem uma série de projetos nas várias assembleias, porque assim, eu não acompanho só o trabalho da nossa Assembleia, eu gosto de acompanhar, obviamente que não com o mesmo detalhe, mas o que está acontecendo nas outras assembleias, o que está acontecendo no Congresso. Existe uma série de projetos objetivando, por exemplo, condicionar que uma empresa participe de uma licitação pública, condicionar que ela seja ESG, que ela tenha um tal do selo ESG. Quem vai dar esse selo? Quem estabelece os critérios? Quem estabelece os critérios? Né? Que é um pouco de uma confusão que eu arrumei quando vieram esses giants, né? Esses giants. Dizer o que pode ser postado, o que não pode ser postado. Né? Quem tem que ser cancelado, quem não tem que ser cancelado. Então, essas pautas de soberania, elas sempre me preocuparam, sabe? De território, de normativas. E o lugar da análise delas é o Senado, porque é uma casa mais sênior, entendeu? A Câmara é o dia a dia, é o burburinho, é o barulho, é a agitação. Esse olhar de políticas de médio e longo prazo, sabe? Eu vejo que o lugar é o do Senado, entendeu? Então, assim, por exemplo, essas preocupações eu tenho. Acho que nós estamos carentes de alguma lei clara no sentido de definir o limite da interrupção da gravidez, por exemplo, quando a mulher engravidou num estupro. Tá? A nossa legislação hoje, ela permite a interrupção da gravidez quando a mulher engravidou num estupro. Eu sou uma pró-vida, sou defensora da vida, muita gente cobra que eu deveria defender, tirar essa possibilidade da legislação, mas eu atendi muitas vítimas de crimes sexuais, eu entendo que a nossa legislação é ponderada, e o ideal é que se a mulher for fazer essa interrupção, que faça no início. Não deixa hoje a legislação não estabelece prazo. Porque era tão natural que seria no início, que o legislador não pensou em colocar. É tão absurdo você interromper uma gestação com 7 meses, onde o bebê está pronto para nascer, que o legislador não pensou. Mas a realidade se impõe ao legislador. Haja vista que nós estamos vivenciando situações, né, de interrupções muito tardias, eu entendo que é necessário deixar claro, né? Olha, tem um limite temporal para isso. Tem a questão da entrega legal também, né, Janaína? É um projeto importantíssimo, que ele está presente para todas as gestantes. Não importa se engravidaram numa situação de violência, numa gravidez, numa relação desejada, numa situação de adultério. Ninguém tem que saber da vida dessa mulher. Ela tem que saber que ela vai ser acolhida, que ela vai ter seu pré-natal, vai poder ter seu neném. E ela, se não tiver condições, por qualquer razão, de ficar com esse neném, ela vai entregar para adoção. Legalmente, né? Legalmente, acho que as mulheres às vezes têm receio, têm medo, né? Sim, porque a população ainda é muito preconceituosa, né? Eu já vi gente criticar mulheres que optaram pela entrega legal, independentemente do motivo. Como, abandonou o filho, Gente, essa mulher é uma mulher boa, porque ela preservou a vida desse bebê, e ela está ajudando uma família. Ela tá sendo consciente das limitações dela. Sabe? Então a gente tem que mudar um pouco esse olhar cruel para com a mulher. É um olhar muito cruel. O olhar é cruel. Tanto das que querem facilitar o aborto, legalizar em qualquer situação, como o olhar é cruel para quem criminaliza a mulher em todas as situações, entendeu? Sim. Sabe? Porque também se legalizar tudo, a mulher vai ter uma pressão para fazer aborto. Hoje os caras já não assumem. Já é difícil, né? Já é difícil. Se você puder chegar no SUS e tirar, o cara vai falar, não, filha, não tem nada a ver com isso, entendeu? Ô, Janaína, você sempre foi briguenta, no bom sentido, tá? Quem me perguntou isso outro dia, se eu sou briguenta? Não, que você falou umas 2 vezes aqui, não, porque eu já arrumei uma confusão lá.
eu sou assim muito firme, entendeu? Eu defendo o que eu acredito com muita força. Então, às vezes a pessoa acha que eu tô brigando. Mas não é com a pessoa, é pela ideia. Eu acho que eu sempre fui assim, desde pequenininha. A gente estava falando aqui de mulheres. Recentemente foi aprovado na Comissão de Constituição e Justiça um projeto de lei para proibir a tese da absolvição por... como é que é? Defesa da honra. Defesa da honra. Então, mas isso não existe no direito. Mas tem um projeto de lei, tem um projeto de lei sobre isso. Queria que você explicasse o que é a legítima defesa da honra. Antigamente... o Brasil está discutindo isso ainda, em pleno século XXI? Eu acho, com todo respeito, eu sei que é a boa intenção de quem... Mas não precisa dessa lei. Pelo seguinte... a legítima defesa da honra nunca foi prevista no ordenamento jurídico como uma excludente, sabe? Não está escrito lá. Mas explica o que é essa tese. Alguns defensores no passado levantavam que quando um marido constata que a mulher o traiu, ele, entre aspas, né, estaria autorizado a matar ou não seria punido por matar porque ele estaria agindo na legítima defesa da sua honra. Só que assim, isso nunca esteve escrito na lei. Mas já foi usado. Foi usado como argumentação, como decisão. Mas assim, já na doutrina, na jurisprudência, isso não é mais aceito, sabe? Ninguém defende isso. Então assim... Pois é, mas a CCJ está se debruçando sobre um projeto de lei. Eu não acho, com todo respeito, eu não vejo necessidade, porque não tem respaldo na prática. Eu não vejo. E como é que você vê a questão das mulheres hoje em dia? A Lei Maria da Penha completou 15 anos no ano passado, né? Como é que você vê a legislação em termos de tanto de punição, mas também de prevenção da violência contra a mulher no Brasil? Nós somos o 5º país com maior índice. A legislação é boa, mas só o que sai do papel é a parte criminal, sabe? O que a gente precisa é olhar para aquela mulher que quer sair de uma relação e não tem alternativa. Porque você tem situações, a mulher saiu da casa da família, foi para a casa do marido. Não tem nenhuma autonomia, nenhuma independência, né? Aliás, se eu puder dar um conselho para toda menina, estude muito, comece a trabalhar cedo, trabalhe, entendeu? Para você ter autonomia. Na minha casa nós somos 3 mulheres e 1 homem, né? Meu pai, quando viu 3 filhas, meu irmão nasceu bem depois, ele falava, eu quero que vocês tenham autonomia, né? E aí a frase era forte, para vagabundo nenhum querer bater na cara de vocês. Eu cresci ouvindo isso. Então vocês têm que estudar muito, trabalhar muito para ter independência. Se precisar, vocês sustentem o homem que vocês quiserem para vocês, mas não queiram ser sustentadas, né? Com isso eu não estou dizendo que não haja mulheres independentes que não são vítimas. Existem esses casos, mas muitas vezes a mulher se submete a uma situação de violência pela dependência. Então a mulher saiu da casa da família, foi para a casa do marido, teve 1, 2, 3 filhos. Quando o marido começa a bater, a humilhar, a ameaçar, ela não tem para onde ir. Então, a Lei Maria da Penha, ela prevê situações de abrigo, de trazer essa mulher para um contexto em que ela tenha uma opção. Essa parte social não saiu do papel. O que saiu do papel foi a parte penal. Eu orientei trabalhos de mestrandas, né, doutorandos, que foram ver a questão da justiça restaurativa. Porque também você tem casos que o marido é violento, o companheiro é violento, quando ele bebe, quando ele usa droga, né? E muita gente critica a mulher, que às vezes ela vai lá, faz um BO. Depois ela pede para não fazerem nada contra o companheiro dela. Ah, não, ela gosta de apanhar. Não é que ela gosta de apanhar. É que ela não quer ver o companheiro dela preso. Ela quer que ele pare de bater nela. Então o Estado não entende. O Estado sabe, ou prende ou não prende, né? E o que essa mulher quer é que esse homem seja tratado, seja olhado para parar de bater nela, entendeu? Então, assim, a advocacia, né? Às vezes a pessoa sai da faculdade, presta um concurso, vai para promotor, vai para juiz, tem a cabeça muito assim, desculpa falar. A advocacia, ela dá essa coisa da gente entender o outro, né? Eu já atendi muitas mulheres vítimas de violência. Cada uma quer uma coisa. Então também quando veio o STF e disse, olha, a mulher não pode dizer se quer que processe ou não, porque ela está vulnerável.
infantilizando a gente, eu não acho isso bom, sabe? Você se considera feminista? Ah, considero. O que é o feminismo é assim, eu considero, porque o problema é que a esquerda capturou todos os termos, entendeu? Eles são tão hábeis, né? E a direita é tão principiante. A esquerda capturou todos os termos. Então, você olha quando uma mulher fala é feminista, é esquerdista. Tem nada a ver. O que é? Entendeu? Eu defendo as mulheres, né? Defendo que elas sejam reconhecidas na sua capacidade, que elas tenham o direito de ocupar os espaços, que elas tenham o direito de escolher o que elas querem para si, que elas tenham o direito de escolher como seus filhos vão nascer, sabe? Se vai ser parto normal ou cesárea, que elas têm direito à informação sobre prevenção à gravidez, elas têm o direito de decidir se elas querem fazer uma laqueadura ou não. A mulher não pode ser infantilizada, nem na família, né? Que alguém tem que cuidar, nem na sociedade, entendeu? Então, assim, nesse contexto eu sou feminista. Agora, muitas vezes, pautas que são tidas como feministas são pautas contra as mulheres. As feministas defendem a legalização do aborto. Bom, tá aí tem uma incoerência, porque você está obstruindo a mulher do direito de nascer, porque metade das gestações são mulheres que estão sendo geradas. Então, como é que você pode dizer que defende o direito das mulheres se você está impedindo as mulheres de nascer? Não é? Então, assim, confundem. A mesma coisa a defesa do negro, a defesa dos gays, dos trans. São os esquerdistas. Esquerdista não defende essas pautas, defende esses grupos quando os apoiam. Uhum. Entendeu? A mulher que é mulher de direita, essa pode ser humilhada, essa pode o gay, a mesma coisa, entendeu? O trans. Então, eu me considero uma grande defensora dos direitos das mulheres. Sempre estimulei minhas alunas a irem além, sabe? A irem além. Eu vejo que isso é feminismo. E essa discussão das redes sociais, mas hoje que tem sobre a tese da ideologia de gênero, Janaína, que, até onde eu sei, essa tese defende de uma forma bem simplista para explicar quem nos acompanha, é que a pessoa não nasce homem nem mulher, ela decide o que ela vai querer ser ao longo dos anos. Como é que você vê isso? Porque, salvo engano, essa tese está incluída, não sei se na base curricular aqui da cidade de São Paulo, isso como uma disciplina, mas como uma discussão. Você tem na base curricular a defesa, né? A pluralidade, entendeu? Isso não significa que nós tenhamos que trazer para crianças, sobretudo crianças de tenra idade, discussões que são absolutamente incompatíveis. Porque, veja bem, como é que você vai explicar para uma criança o que é ser homossexual se muitas vezes a família ainda nem explicou como é que se faz um bebê? Como é que você vai explicar para uma criança de 4, 5 anos o que é ser transexual se a família... Então, assim, o problema é que se confunde o respeito à divergência com a antecipação de discussões de maneira estereotipada. Entendeu? Estereotipada. Eu vejo, vocês vão dizer que eu sou doida, mas eu vejo, assim, um lobby, né, até da indústria farmacêutica, de criar pessoas trans. Como assim? A vida inteira, nós convivemos com transexuais. A vida inteira. E nunca houve drama. Sabe? Eu conheço desde pequena transexuais. É que agora mudou, né? Agora chama mulher trans a pessoa que nasceu homem e se identifica com o gênero feminino. E homem trans, a pessoa que nasceu mulher e se identifica com o gênero masculino. Melhor explicar para as pessoas. Mas a vida inteira eu conheci, né, o que hoje a gente chama de mulheres trans ou homens trans. Acho que vocês também conheceram. E nunca teve esse drama, sabe, de ter que explicar na cartilha. Porque você está induzindo. Está induzindo. Porque é o seguinte, a nossa sociedade é preconceituosa. Eu já vi menino empurrando carrinho de bebê e gente olhando feio. Eu, em regra, defendo o direito da criança brincar.
A criança vai brincar de carrinho, vai brincar de boneca, vai brincar do que ela quiser. Seja menino, seja menina. Mas é cruel você pegar uma criança que está empurrando um carrinho de bebê e dizer para ela, olha, é uma menina trans. Pega um menino que está brincando com o carrinho de boneca da irmã. Isso é brincar. Isso é ser criança. Isso não significa dizer que ela não está sendo reconhecida. Eles querem categorizar, entendeu? Eles querem etiquetar. Isso é contra a liberdade. Pois é, inclusive você não definiu o nome da criança. A liberdade é deixar as pessoas, entendeu? Não, eles querem etiquetar. Essa criança é trans. Aí que vem a indústria farmacêutica. Por quê? Porque quando eles diagnosticam uma criança como trans, eles dizem o seguinte para os pais: olha, para o seu filho, sua filha não se matar na adolescência, tem que fazer a transição precoce. Aí vão dar hormônio de bloquear a puberdade na faixa dos 9 anos, 10 anos de idade. Porque a menina não vai menstruar, o seio não vai crescer, e o menino, os testículos não vão crescer, a barba não vai crescer. Passada essa primeira puberdade, essa pré-puberdade, onde eles bloqueiam as características biológicas do sexo, né, do sexo de nascença, eles vêm com os hormônios de transição, na faixa dos 15 e 16. Então não vai só bloquear os teus hormônios biológicos, vai te estimular a produzir os hormônios do sexo oposto. Na minha leitura, isso é crime. Tá? Eu fiz aqui uma emenda para proibir esse tratamento que acontece no estado de São Paulo. É permitido hoje? Oficialmente não, mas acontece. Porque teve um parecerista no Conselho Federal. De medicina? Que deu o parecer técnico dizendo que podia. E esses experimentos, acontecem, né, nos grandes centros no estado de São Paulo. Aí eu fiz essa emenda, cheguei a preparar um PL, mandei para um senador, que eu preciso resgatar o nome aqui, mandei por e-mail para um senador, para criminalizar esse procedimento. Na oportunidade, recebi muitos pais no gabinete, pais que eu respeito, pais que eu sei que querem o melhor para os seus filhos. Mas é muito duro para um pai e para uma mãe não se submeter a esse tratamento quando alguém diz que se seu filho e sua filha não fizer, vai se matar. Janaína, só para deixar mais claro, algumas pessoas... mas você acha assim, é ninguém ou não é nesta banalização, por exemplo? Eu sou contra o tratamento hormonal. Sei. Para qualquer um. Porque, veja bem, eu dei a disciplina bioética na universidade, então eu sempre gostei de ler as pesquisas dessa área. Existem várias pesquisas mostrando que a mulher, na menopausa, que faz a reposição hormonal, ela tem mais tendência a desenvolver um câncer. Gente, isso está em todas as pesquisas. As mulheres são orientadas e decidem, né, se querem fazer a reposição, por causa dos dissabores, né, nem sei se é politicamente correto falar assim, mas da menopausa. Se uma mulher adulta, de 50, 60 anos, corre riscos com reposição hormonal, que dirá uma criança de 9 anos, que vai tomar hormônio a vida inteira. Então, são problemas cancerígenos, questões de circulação. Eu tenho uma amiga transexual que não é nem de esquerda nem de direita, é uma mulher justa. Quando eu levantei essa pauta na Assembleia, ela entrou em contato comigo. Eu falei, você vai me dar bronca? Ela falou, não, estou ligando para te apoiar. Porque eu tenho muitas amigas adultas que precisaram até fazer amputação por causa do efeito dos hormônios. Amigas que começaram a tomar hormônio adultas. Aí eu convidei essa amiga para ir na Assembleia dar uma entrevista. Foi até ameaçada de morte. Tive que tirar o vídeo dela da TV Alesp. Ela foi ameaçada? Foi, porque é onde já se viu uma mulher trans contra a causa, né? E quando teve audiência pública para debater esse tema na Assembleia, um monte de gente disse que ia me processar por eu ser transfóbica, que isso era transfobia. Isso não é transfobia. Isso é ser contra fabricar. Entendeu? Aí tem uma outra pauta complicadíssima ligada a essa, que é a questão das crianças, dos jovens, né, que se apresentam, que dizem que é trans, que são trans, participarem das competições esportivas.
Um colega da Assembleia, o Altair Moraes, apresentou um projeto para proibir homens biológicos competirem com mulheres, que é um projeto justo, sob o ponto de vista das diferenças biológicas. Mas aí eu comecei a receber pareceres e cartas, e eu fui ler. O que estava escrito? Pensem comigo. Não tem esse problema, porque esses homens estão tomando hormônios desde muito cedo para fazer a transição. Então isso altera a compleição dos músculos, dos ossos, eles vão competir de igual para igual. Então essa pauta da competição de igual para igual está fomentando distribuir esses hormônios. Percebem que é mais um fator para estimular as famílias a se submeterem a esses tratamentos cedo. E quem estuda homossexualidade, transexualidade, sabe, muitas vezes a criança, menino, menina, olhando, tem um comportamento mais condizente com o sexo oposto, mas quando vem os hormônios naturais, muda. Então, se você bloqueia esses hormônios naturais, você está tirando a oportunidade desse ser humano de se identificar com o seu sexo de nascença. E vou além. Vocês devem conhecer, eu conheço vários. Gays, que quando eram crianças gostavam de pôr o sapato da mãe, gostavam de fazer maquiagem. Né? Muitos gostavam e são hétero, mas muitos gostavam e hoje são homo. Vocês já imaginaram se naquela época dos nossos amigos gays adultos houvesse essa moda de bloquear hormônio ou de fazer transição só porque põe sapato alto, só porque faz maquiagem? Eles estariam mutilados hoje. Eu falei com vários amigos meus, adultos gays. Você gostaria que tivesse te dado hormônio bloqueador quando você tinha 9 anos? Porque aí o pênis não desenvolve, o testículo não desenvolve, tem um efeito na vida sexual. Essas decisões, elas precisam ser tomadas mais adiante. Entenderam? O risco disso. Então essa coisa da ideologia de gênero, são esses excessos que a gente critica. Não existe, vamos dizer assim, num texto, a ideologia de gênero. São esses excessos que estigmatizam, que etiquetam, entendeu? E tem uma indústria por trás. Ô, Janaína, mudando um pouquinho de assunto, queria saber se você trabalha 24 horas por dia. Porque você vê as outras assembleias, a nossa assembleia... O Congresso, o Congresso, o STF. Eu sou muito agitada, gente. Eu sou muito, assim... Como é que eu posso explicar? Você usa prótese dentária? Experimente o novo Ultra Corega Creme com bico de precisão. Proporciona fixação mais forte e bloqueia até 5 vezes mais a entrada de partículas de comida que irritam a gengiva. Volte a comer e torcer com confiança. Clique e saiba mais. Não é que não tem lazer, que não tem... Mas eu não desligo, entendeu? Eu sempre fui assim. Né? Como professora, eu gostava de pegar um filme... estimular os meus alunos a assistirem, aí no dia seguinte a gente debatia o filme com fulcro na matéria. Então a minha cabeça ela está sempre muito ligada no que está acontecendo. Eu gosto de acompanhar a vida do meu país, entendeu? É óbvio que a gente acaba não pegando tudo, mas assim, eu sou muito agitada. Mas o que você faz para desligar? Você não quer desligar? Não, eu gosto muito de exercício, apesar de não ter um físico muito maravilhoso, eu gosto muito de exercício físico. O que você faz? Eu faço spinning, eu fiz pilates por mais de 10 anos, eu faço esteira, faço bicicleta, quando não tem spinning faço bicicleta. Então assim, eu vivo, né, assim, há muitos anos, esporte todo santo dia, de manhã. O meu cérebro não funciona se eu não movimento o corpo. Né? Não é uma coisa assim de atleta, não é isso, mas eu gosto de fazer, faz falta, entendeu? Eu gosto muito de assistir filmes, gosto de teatro, gosto de viajar, né? Eu gosto de fazer coisas que todo mundo faz, só que onde eu tô ligada. Entendeu? Eu tô ligada no movimento, não tem jeito. Faz uma bicicleta lendo, assistindo coisa, entendeu? Eu gosto. Você tem alguma dica de série, assim, recente que você assistiu? De série? Às vezes você posta no teu Twitter, né? Eu assisti Filmes, recentemente a continuidade acho que o mais recente foi a continuidade do Iluminado. A continuidade do Iluminado, é filme de terror. Não sei. É interessante. Como é que é o nome?
Ô, meu pai, eu vou depois lembrar. Eu vi esses dias, assim, muito bom. Eu gosto de filme, gosto de muitas coisas, como todo mundo gosta, entendeu? Mas eu gosto de acompanhar a vida do meu país. E isso independe de cargo, sabe? Porque assim, por exemplo, você é professora de direito, você é advogada. O que te interessa ficar acompanhando os projetos de lei? Mas eu acho que é um dever do cidadão estar ligado, entendeu? Você é professora, mas agora você está licenciada da USP, né? Desde que você assumiu como deputada. Sente falta de dar aula? Tem hora que acontece? Como eu vou muito a câmaras de vereadores para dar palestra, como eu vou para o plenário todo dia, explico os projetos, debato temas, não deixa de ser uma mini aula. São aulas, né? Não deixa de ser. Mas tem hora que eu sinto falta do aprofundar, sabe? Tem hora que me faz falta, assim. Porque a gente acaba, pelo excesso de trabalho, pela dinâmica do trabalho, você acaba devolvendo o que é possível naquele ambiente. E não dá para aprofundar. Se você aprofundar muito, ninguém vai te entender. Então, assim, no ambiente universitário, por mais que seja um ambiente hostil, um ambiente muito difícil, né, pelos meus pensamentos, a gente tem condições de aprofundar, entendeu? Né? Buscar texto, por exemplo, né? Eu estou acompanhando esses eventos dessas empresas ESG. Eu tenho certeza que tem outros pensadores no mundo vendo os perigos que eu estou vendo. Então eu precisaria ter um tempo para parar, levantar texto, sabe? É pesquisa, né? Na minha atividade hoje fica mais difícil de fazer, sabe? O que te levou para o direito? Por que você decidiu? Olha, meu pai, a vida inteira, meu pai é psicólogo, mas em função de questões familiares, e ele só foi terminar a sua faculdade depois que ele formou a gente, né? Sim. E ele começou a fazer direito algumas vezes, aí nasce um filho para, aí nasce outro para, e ele dizia assim, se você não souber o que fazer, faça direito, porque você pode ser tudo, até advogado. Entendeu? Então eu cresci com essa visão estratégica, que é um curso muito amplo, que te dá instrumento para muitas coisas. Mas estudando a história do país, né, eu tive professores bons, mesmo na época da escola pública, professores muito bons. E eu vi que, assim, o Largo São Francisco formou muitos quadros para o Brasil. Então, assim, eu casei, vamos dizer assim, o conselho do meu pai de fazer direito com essa questão histórica em torno do Largo. Você já tinha, então, uma ideia da vida política? Eu decidi estudar lá porque eu queria trabalhar pelo meu país. Sim. Em que posição, não sei. Mas, assim, eu fui para estudar no Largo São Francisco, entendeu? Tanto é que, quando eu estava para me formar, dava agonia de sair de lá. Eu falava, meu Deus, como assim eu não vou vir para cá todo dia? Foi aí que eu encontrei o mestrado e o doutorado e o concurso para ser professora. E concurso público para juíza, promotora, nunca pensou? Nunca prestei. Mas nunca pensou em... Eu não sei, gente, olha, é duro você decidir a vida do outro. É duro, do jeito que eu sou, assim, responsável, sabe? Nunca tive vontade de decidir assim, sabe? Dar uma penada na vida do outro. O Brasil é a terceira maior população de advogados do mundo, né? Só perde para os Estados Unidos e para a Índia. Não sabia disso, Como é que você vê a qualidade do ensino jurídico hoje no Brasil, Janaína? Olha, as faculdades que são tidas como melhores, elas estão muito tomadas pela ideologia. Então, isso está dificultando a boa formação, porque, independentemente da ideologia que a pessoa vá abraçar, ela precisa conhecer. Ela precisa conhecer a legislação, ela precisa conhecer a jurisprudência, ela precisa ler os textos. E hoje, essa coisa assim, do formar bons cidadãos, que está presente na escola primária, no ensino médio, até no técnico, está presente na universidade. Então, os estudos... O instrumental, eu acho que está ficando em segundo plano. E isso vai aparecer no trabalho do advogado, no trabalho do promotor, no trabalho do juiz. Muitas decisões do judiciário são muito ideológicas. E isso começa onde? Na faculdade. Então eu vejo assim como
como uma preocupação, né, o ensino em geral e o ensino jurídico em especial, você abrir mão do estudo da matéria mesmo, sabe? É como na medicina, no lugar, você pegar o curso, a residência de cirurgia, e no lugar de aprender a abrir a barriga, costurar, você ficar discutindo o que é ser um bom médico na sociedade de hoje, né? A medicina não te permite isso, a engenharia ainda não te permite, porque tem que construir um prédio, mas o direito permite, que não é palpável, entendeu? Só que aí vai desgraçar a vida dos outros. Janaína, você foi, enfim, protagonista de um dos episódios mais significativos da vida política brasileira, né? O impeachment da Dilma e toda aquela situação, aquele movimento de mudança, né, que tinha no país. Como é que você se sente olhando a situação de todo aquele trabalho hoje, né? Assim, as decisões do STF desmoronando o que foi construído, Lula candidato a presidente agora. Então, eu acredito muito na evolução, né, do ser humano, na evolução da sociedade. Talvez nós ainda precisemos passar por muita coisa para evoluir, sabe? Uma coisa meio kardecista. Talvez a gente ainda não mereça. Nossa. Sabe? Talvez a gente ainda não mereça. Precisa aprender como povo, como nação, sabe? Precisa evoluir. Porque é óbvio que é triste, né? Depois de todo aquele trabalho, os riscos que eu corri, tudo que eu enfrentei, você olhar o que está acontecendo, é triste. Mas talvez nós não sejamos ainda merecedores. Eu prometo te amar. Te desanima um pouquinho? Não. Não. Não, nada me desanima. Com a graça de Deus, eu sou uma pessoa animada. Mas assim, eu sou consciente, né? A situação não está fácil. A gente está chegando ao fim aqui. Se tiver mais alguma pergunta para a gente finalizar aqui o programa. E bom, o programa chama As Liberais. Sim. E você é uma mulher liberal, Janaína? Sou liberal no respeito à vida do outro, né? A decisão do outro, o ser humano adulto. Eu não gosto de querer ditar regra para a vida do outro, sabe? O pessoal que se apresenta como conservador, às vezes é meio cruel. Tem uma confusão de termos, né? É um pessoal um pouco cruel, sabe? Agora, para minha vida, eu sou mais conservadora, eu sou mais fechada, sou mais assim, casa, trabalho, trabalho, casa, entendeu? Não tenho, assim, uma abordagem liberal, né, em todos os sentidos. Não tenho. Mas eu respeito, sabe? Eu acho que muito do que está incomodando a população nessa direita, né, que se apresentou aí como opção, é um discurso muito duro, sabe? Um discurso muito duro, muito de meter o dedo na cara do outro, E esse discurso não me agrada. E, Janaína, para finalizar, então, o que você espera para essa próxima eleição? Além de ser eleita. Olha, tá difícil, amiga. Eu tô num partido muito pequeno, sem tempo de TV, sem recurso, entendeu? Eu sou super resistente a aceitar doações, né? Eu sou resistente a fazer vaquinha, sou chata pra caramba, entendeu? Então, tá bem difícil, no meu caso, né? E eu acho que a esquerda, ela tá forte, sabe? E a direita tá muito separada, tá muito vaidosa entre si, né? Tá cometendo muitos erros, entendeu? Então, eu sou otimista no sentido de sempre entender que a gente pode trabalhar para o melhor. Mas estou preocupada. Vamos ver o que vem por aí. Você sabe que até alguns dias atrás, se você fizesse essa pergunta, eu ia dizer, a gente está com risco de perder o Brasil, né, para a esquerda, mas não São Paulo. Você acredita que eu estou com medo até da gente perder São Paulo? O que te fez mudar de ideia? Porque esse acordo que o Lula conseguiu construir, né, ao que tudo indica, entre o Haddad e o Márcio... É verdade que até o último momento pode ter mudança, mas
ele conseguiu fazer o Márcio França, né, abrir mão do sonho dele, que é concorrer ao governo. Eu sei porque eu convivo com o filho do Márcio França lá. Eles têm um alinhamento mais à esquerda? Tem, mas assim, é um sonho dele ser governador. E o Lula conseguiu fazer o cidadão abrir mão, entendeu? E eles estão unidos. Então, assim, o Haddad, ele tem um teto. Mas e se o Márcio França transfere, muito embora tenha algumas pesquisas mostrando que não é totalmente, mas e se transfere os votos para o Haddad? Sabe? Olha o risco que a gente está correndo de... Desculpa, não quero ofender ninguém, mas de um retrocesso. Você vai votar em quem? Olha, eu declarei voto ao Tarcísio, né? Eu acho que é um quadro muito bom. Mas por que eu quero, ou queria, o Tarcísio nosso governador? Porque eu entendia que ele vinha para quebrar com os acordões que acontecem em São Paulo, entre PT, PSDB, DEM, né? Mas ele está aliado com o Kassab. Então, é duro, minha amiga, é duro. Né? Vamos aguardar. Bom, nosso programa está acabando. Queria agradecer mais uma vez a presença da Janaína. Que você volte outras vezes aqui no nosso estúdio. Obrigada, muito obrigada. Janaína. Muito sucesso para o programa. Muito lindo. Obrigada, Branca, pela parceria mais uma vez. Paulo. E para você que nos acompanha, muito obrigada pela sua companhia. A gente espera você na próxima semana. O programa As Liberais vai ao ar todas as terças-feiras, 8h30 da noite, no canal da Revista Oeste no YouTube. Lembrando que você, se ainda não é assinante da Revista Oeste, é só apontar o seu celular para esse QR Code que está aparecendo aqui na tela. Venha fazer parte da nossa equipe. Obrigada e até a próxima semana.